No ritmo do Vina, na pior maneira de homenagear o Maradona. Que é isso, Vina? Eu pensei que ele estivesse homenageando o seu boneco, pra falar a verdade. Foi 4-1, o quarto gol do Ceará foi marcado pelo seu Vinícius, o Vinícius Góes. O Vina marcou o 7º gol dele no Campeonato Brasileiro e o 17º na temporada. Que temporada, que 2020 do Vina, hein, cara? Pois não é, né, José? E é uma temporada tão grande que ninguém saiu dizendo que ele foi o melhor em campo. E o cara deu uma assistência pro primeiro gol e fechou a conta do jogo. Só não precisava, talvez, a dancinha do Kiko foi ali, terrível. mas a intenção foi ótima. Não, inclusive, a gente fez um comparativo, né, da dancinha do Vina com o aquecimento, que é talvez o aquecimento mais famoso da história do futebol mundial. De chuteiro desamarrado. Chuteiro desamarrado, tocando bola e fazendo malabarismo, fazendo... O aquecimento era diferente, né? O Careca passa do lado, ele faz um aquecimento até esquisito também. Mudou era uma tudo. outra época, Ali né? deve ser 89, 90. Então lá se vão mais de 30 anos. É uma outra época, até a maneira de aquecer é diferente. A medicina esportiva evoluiu, mas o Vina homenageou Diego Maradona e daqui a pouco nas nossas redes sociais, inclusive, tem também o Som das Arquibancadas homenageando Maradona. E esse vídeo lá, a gente fez um comparativo lá no nosso Instagram, que a gente colocou essa comemoração do Vina e com o vídeo original, Maradona no aquecimento em Nápoles, momentos antes ali de entrar em campo pelo Campeonato Argentino. Aliás, falando sobre Maradona... Eu acho que aquele jogo é Champions League, Napoli e Bayern de Munique. É. Aliás, falando sobre um recital, já que a gente está falando de Maradona, ontem o Ceará meteu 4-1 com autoridade, em grande estilo, voltou a vencer depois de 5 rodadas no Campeonato Brasileiro. Pedro Nares começa a jogada que vai concluir com muita eficiência, com muita frieza. E um jogo assim, para não deixar dúvida de quem merecia a vitória. O Ceará tem uma característica que quando o sistema defensivo encaixa e é pouco incomodado, ele não precisa trocar muitos passos para conseguir as vitórias. A maioria das vitórias do Ceará ele não conseguiu trocar, não precisou trocar mais do que 300 passos certos no jogo. Ontem, por exemplo, não passou de 200. Era o quê? Transição em velocidade, eficiência no passe e deficiência na finalização. Tanto que você vê esse lance do Kleber, até um lance relativamente fortuito, uma rara bola longa que o Ceará precisou usar para o ataque. Normalmente é o quê? Tomava a bola do Vasco na sua intermediária e em poucos toques chegava na área. Esse gol é um gol muito legal coletivamente falando, porque a jogada começa lá atrás com o Bruno Pacheco tabelando com o Kleber. O Bruno Pacheco serve o Léo Chu, que espera o Kleber chegar em posição de finalização. Foi um jogo todo muito sob controle do Ceará, o Vasco assustava um pouquinho de chute fora da área, tentando muita bola aérea com o Leonardo Rio, né? O argentino, o Colo Gil. Mas a grande verdade é que em nenhum momento, quando um jogo fica 2-1, que a gente vai ver depois no lance, que surge de um erro do Ceará, é uma bola que o Kleber toma, o Pedro Nares não dá continuidade, o Fabinho na bobeada e na bola longa o Ribamar sofre o pênalti do Luiz Otávio, a gente já tá vendo aí. O Vasco não criou, o Vasco não incomodou. Tínhamos desfalques, mas mesmo com os desfalques não poderia ser uma equipe tão frágil. Aliás, é um time que vai ter muito problema no campeonato. Só que contra outras equipes frágeis, o Ceará não conseguiu executar plano de jogo. Ontem não. Ontem foi basicamente a única finalização perigosa em direção ao gol foi essa. A gente viu depois, antes do Colo Gil, uma falta e ter um chute fora da área no primeiro tempo. O Richard trabalhou muito pouco. E o resultado surgiu muito naturalmente. E esse rapaz entrou muito bem, né? O Saulo Mineiro. Saulo Mineiro. A gente falou já do Vina. Pra mim, curiosamente, o melhor em campo se chama Lima. Que taticamente fez uma... Aliás, o Ceará taticamente foi muito aplicado. É o Lima aí, ó. Dominou. Ele toma a bola, vi gente pedindo falta, quer assistir o jogo inteiro, entendeu que o Luiz Flávio de Oliveira, pelo menos tem umas 3 situações exatamente iguais do Gabriel Torres com o Bruno Pacheco, que ele não deu falta, ele seguiu o critério. Gustavo Torres. Seguiu o critério. E aí o Saulo Mineiro faz o gol, depois a gente vai ver ele sofrendo o pênalti, que só foi validado após consulta no VAR. Deu uma pancada, eu vi muita gente falando que foi falha. Era uma bola defensável, obviamente, né? Mas é um tijolo também. Mas é uma pancada, né? E o Lima, muito aplicado taticamente, impressionante. O Ceará ontem quase toda a segunda bola era dele. E ainda tem a situação que eu ia me referir de aplicação tática. Houve um momento que o Pedro Nares precisou ser atendido. E o Ceará se defende mais ou menos o quê? 2 linhas de 4, o Vina, que é o meio central, vai junto ao centroavante, seja ele quem for, fazer o primeiro combate. O Vina veio fazer a função do Nares embaixo, ou seja, um time que entrou em campo sabendo do tamanho do peso desse jogo, tanto para a classificação como para a moral, e conseguiu com os dois, né? A moral, então, e ainda melhorou o saldo, porque o saldo do Ceará era -5, passa a ser -2.
E o Vina comemorando essa O Vina, para ter participação direta, tem 31 gols do Ceará no ano. É muita coisa. Muita coisa, né? É muito significativo. Vina é muito bom jogador, o cara que faz a diferença ontem muito bem marcado, porque o Vasco sabia que as jogadas saem dele. Não foi, para mim, o Lima também é exemplo de você, considerou, para mim, um grande destaque do jogo, o Lima, que a gente tanto já criticou, mas quando tem que elogiar, obviamente que é o nosso dever. É interessante citar o Léo Chu, porque é o terceiro jogo seguido que ele participa diretamente de um gol do Ceará. Ele faz a jogada do gol do Lima no jogo contra o Atlético Mineiro, ele faz o gol contra o São Paulo e ele é muito inteligente na jogada do gol do Kleber, embora tenha muito mérito do Kleber se esticar, porque muito jogador chega na linha de fundo em situação daquela ali, cruza na área sem esperar o que está acontecendo na área. Ele faz o drible, espera a movimentação do Kleber para poder fazer o cruzamento, vem crescendo e parece que é a história da maturidade de um cara que chegou aqui muito novo. Vamos ouvir o Danilo Queiroz, queria ouvir também a palavra do Danilo, podemos? Vou inverter aqui a ordem. Danilão, boa tarde pra você. 4-1 fora o baile, né? Isso, tudo bem? Real, José. Um abraço, tudo ótimo. Ótima tarde você, Caio e Anderson. E me chamou muito a atenção porque me lembrou o time que jogou e conquistou a Copa do Nordeste, né? Até falei isso ontem pro Guto na coletiva. O time dele me pareceu muito aquele time. E tem muito a ver com o que o Caio falou. Quando a defesa do Ceará vai bem, o time encontra meios de fazer os seus gols. O grande problema do Ceará é quando ele toma o gol primeiro, porque aí a forma tática que a equipe está acostumada, ela tem que mudar, porque ao invés de ser um time reativo, que vai esperar o momento de posse de bola, de tomada de bola para atacar o adversário, ele vai precisar atacar o adversário com a defesa armada, e isso complica um pouco mais o Ceará. Ontem, a defesa foi tomar gol quando o Ceará já vencia por 2-0, né, que foi aquele gol de pênalti, então o Ceará foi muito parecido com o time que conquistou a Copa do Nordeste e teve o jogo seguro nas suas mãos durante toda a partida. O Guto Ferreira foi, eu sei que você ainda vai ouvi-lo, muito autêntico com aquilo que ele tem dito. Ele permaneceu com o discurso dele, né? Perguntado por mim em relação à situação dessa vitória e como ela aconteceu, ele deixou claro, dessa vez tivemos um dia a mais para trabalhar. Eu lembro que você destacou muito isso aqui no Futebolês da TV e também da rádio. O Ceará teve um dia a mais e a equipe se portou melhor. Isso, além de tudo, né? Além da grande... Pode deixar o Danilão aqui, por gentileza, no telão, porque aí a gente vai papeando também, na hora que o Danilo quiser, pode intervir também. Não, eu ia fazer só uma observação para completar o que eu falei antes, né, sobre o Saulo Mineiro. Dessa vez ele entrou no lugar do Kleber. Então ele cai pelos lados, a gente vê aquela jogada na ponta direita, mas sem ter aquela função de ser o cara da recomposição pelos lados. E aparentemente tudo bem, num desenho de jogo diferente, o Ceará estava ganhando o jogo por 2-1, Vasco em cima. Situações de jogos e cada jogo tem as suas. Mas ele entrou muito melhor no jogo, participou muito mais sem ter que ter a função de recobrar o outro lado do que dessa vez. E ainda dá uma movimentação diferente, porque é de característica diferente. O Danilo falou sobre o Guto, a gente vai ouvir em um outro momento essa resposta, que eu acho que é uma resposta muito equilibrada do Guto, porque depois de um 4-1 eu vi, e com o torcedor tá no seu direito. O torcedor tá naquela do minuto. Ninguém vai exigir nada de torcedor, algo mais racional. É coração, é paixão quando mesmo. Quando perde é ruim quando demais. Perde é terrível, quando ganha é a melhor seleção do mundo. Mas é isso, os caras que estão lidando diretamente com isso é que não podem ir na base da emoção. Claro. Tem que ser uma coisa mais racional. Mas o Guto falou também sobre essa vitória, que é a vitória mais expressiva do Ceará no campeonato. Esse 4-1 é o placar mais elástico do Ceará. Até então, no Campeonato Brasileiro, ele falou sobre essa vitória para dar moral, para dar autoconfiança ao time do Ceará, que vinha de 5 jogos sem vencer. Nós fizemos uma partida muito boa, né? A equipe se dedicou muito, o jogo começou a fluir logo no início com uma grande jogada do Pedro Naresi, depois fazendo 1-0, depois nós tivemos lances da condição de fazer o segundo, que o Kleber acabou fazendo num grande lance do chute e cruzamento. Enfim, o Saulo entrou muito bem no segundo tempo, fez o seu gol, conseguiu um pênalti que nos deu o 4º gol. E eu acho que a equipe, taticamente, ela correu pouco risco, né? E teve uma atuação ofensiva muito produtiva. A gente fica feliz com isso. É isso aí. Danilo, o futebol tem muito disso, né? Você ganha uma partida, beleza, comemora e tal.
não tem muito tempo para ir prolongando essa comemoração. Sábado já tem mais um jogo fora de casa, de novo contra o adversário direto. Contra um time que, fora os locais, é que ele mais enfrentou no ano, né? Mais enfrentou, inclusive, deu 2 sapecadas no Bahia na final da Copa do Nordeste. Teve aquele 2x2 na primeira fase, que foi um jogaço, exatamente. E já teve 1x0 pro Ceará, 2x0 pro Ceará. Foi até a primeira vitória do Ceará no campeonato desse ano. Exatamente. E aí, Danilo, tem mais uma vez o Bahia doido para se recuperar do saco. É o seguinte, o Ceará vem de uma goleada aplicada e o Bahia vem de uma goleada sofrida. A equipe do Red Bull Bragantino. E aí tomou de 3x1 pro São Paulo no final de semana. Exatamente. 7 gols em 2 jogos. 7 gols em 2 jogos, é verdade. Eu nem estava lembrando desse jogo contra o São Paulo. Danilão, é mais um compromisso que o Ceará tem, mais uma dificuldade, mas Campeonato Brasileiro é isso, né? Sem dúvida. E certamente, de todos os jogos que o Ceará teve contra o Bahia, esse será o mais difícil. Os ingredientes vocês já colocaram. No meio do Campeonato Brasileiro, o Bahia leva 7 gols em 2 jogos. Isso aconteceu com o Ceará há pouco tempo, né? E eu sei muito bem o processo que isso passa de comissão técnica para atletas. E o Guto, interessante, né? Vai ter uma batata quente na mão. Ele vai ter o retorno do Fernando Sobral à disposição. O Thiago, o Ceará comprou parte dos seus direitos econômicos, vai ficar com os federativos. Não tem mais a questão de não poder jogar contra o Bahia. Também está à disposição, sendo que Klaus foi muito bem, sendo que Pedro Nares entrou muito bem. E ainda tem o Charles, que pode se recuperar de contusão e brigar pela posição. É melhor esse tipo de batata quente, né, José Caio? Porque é a batata quente de você ter muitas opções. O ruim é quando você não tem opções. Na zaga, rapidinho, Caio. Eu ficaria com o Klaus. Ok, Klaus. Aí no meio campo. No campo, eu acho que eu voltava com o Sobral. Sobral? É. Ok. Não com o Charles. Não com o Charles. Acho que o Charles, a minutagem do Charles na temporada é muito alta e a queda foi acentuada. Mas aí você preserva pro cara ser útil pro resto da temporada. Tecnicamente, acho o Charles mais jogador que o Sobral. Sim. Mas pro momento atual, da bola que vem jogando e pelo ritmo físico durante o jogo, você nota que o Charles sente mais o jogo. Nesse momento da temporada, eu ficaria com o Sobral. Cara, eu gostei muito do Nares ontem. Foi o melhor jogo dele. Ele fez um bom segundo tempo contra o Fluminense, naquele 2x2. Depois, nos outros jogos, não foi tão bem. Até colecionou um monte de cartão amarelo. O primeiro tempo contra o Fluminense foi ruim. Ele toma um cartão amarelo e entra no jogo. Depois, nos outros jogos, não foi tão bem. É um processo. É um cara que só jogou basicamente 2 clubes na carreira. No Red Bull e no Bragantino. É o mesmo time? Não. Ele jogou no Red Bull Brasil e depois no Red Bull Bragantino. E aí, Caio, também é outro detalhe. Na primeira bola que ele pegou, ele fez o gol. Aí dá confiança. Dá confiança. O cara, como você não racha, né? Quando você faz o primeiro gol logo, fica confiante. Tipo aquele que você foi? Aquele cara, até hoje eu tô sentindo o joelho. Pelo amor de Deus.